salve! Estamos no ar do podcast Desobediência Sonora, edição 169, com a segunda parte da conversa com a Biblioteca Terra Livre e a OSLK sobre a conjuntura política no Brasil em 2018, que foi ao ar pela Rádio Antena Zero no dia 18 de outubro de 2018. Todas as quintas vão ao ar os programas Desobediência Sonora, às 18 na Rádio Antena Zero com novas entrevistas e das 22 à meia-noite na Rádio Comunitária Cantareira, com seleção musical e nosso arquivo de podcast. Mais sobre nosso trabalho no desobedienciasonora.milharal.org. Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Salve, tamo no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. E hoje a gente tá aí na segunda parte do programa que a gente fez sobre as eleições. A primeira parte, na semana passada, a gente falou sobre a conjuntura, né, das eleições, como que tá, o que tá acontecendo. E agora esse programa a gente vai falar mais propostas do que fazer nessa conjuntura, porque os anarquistas não só sabem reclamar, né? Tem que propor alguma coisa. E hoje a gente tá aqui de novo com a Biblioteca Terra Livre, com o Edu, o Vitor e o Alan, e com o Barba da OSLK. E aí, gente, vamos voltar aí com essa conversa espinhosa aí. Opa, valeu aí, Suna, valeu aí, Antena Zero, e vamos lá. É isso aí, valeu, gente. É nóis. Só pra quem não ouviu, Biblioteca Terra Livre, o que é? É um coletivo anarquista, que é um centro de documentação e memória do anarquismo, que funciona desde 2009. E aí faz várias atividades, publica livros, além de ter o seu próprio acervo. E a OSL? A OSL é uma organização especificista, que vai completar 10 anos agora no ano que vem. E se organiza nacionalmente através da Coordenação Anarquista Brasileira, CAB. Basicamente, a gente segue o modelo de militar nos movimentos sociais e sindicais e também se organizar politicamente para pensar nossas estratégias, análises e propostas para os momentos que se colocam. Gente, a gente conversou aí no programa passado sobre várias tretas conjunturais, né? E aí, começando essa conversa, perguntar para vocês, a gente, né, viveu bastante intensamente 2013 e todo aquele junho com toda aquela revolta popular, tiveram as ocupações de escolas em 2015 e tudo mais. O que aconteceu com a juventude que de repente começou a direcionar para um pensamento liberal, MBL, empreendedora, e o discurso de rebeldia meio que se esvaziou, ou quando não se esvaziou, se direcionou para a extrema direita? Vocês acham que a gente que não percebeu que essa galera tava aí, fechou os olhos ou teve um direcionamento? O que foi que aconteceu? Acho que depois ali da jornada de junho, houve ali abriu um horizonte de renovação do campo da esquerda em uma perspectiva autônoma ao lulismo. Mas agora, 5 anos depois, a gente percebeu que quem se renovou, na verdade, foi a direita, né? Então, a gente tem que fazer uma análise do que aconteceu nesses 5 anos para ver o que aconteceu e corrigir os erros, né? E o que não aconteceu também, né? Por nossa parte, faltou bastante de articulação, né? Conversa entre os vários coletivos que estavam pipocando naquela época e que muitos foram só fogo de palha, né? Que já pouco tempo depois já não existiam mais, né? E aí acho que esse vácuo da luta contra o Estado, quem conseguiu ocupar não foram os anarquistas, né? Quem conseguiu ocupar foi a galera liberal. Então, hoje você tem uma pá de molecada super jovem e que já tem na ponta da língua 1 milhão de argumentos liberais que foram formados não só pela aquela militância liberal cara a cara, mas muito pela internet, né? Acho que a ascensão do Arthur Mommy Talks lá tem bastante a ver com isso, né? A gente acredita também que essas limitações que o Alan estava colocando em 2013 foi que a gente, em parte, não estava preparado também para entrar na disputa com a mídia e os movimentos de direita.
que se colocaram, não existiram organizações sociais que conseguissem dar um caráter mais permanente para aquelas mobilizações, passando aquele momento de revolta. E quem ocupou esse lugar, como já foi dito aqui, foi exatamente a direita que começou a se organizar mais, fora já aonde ela já estava organizada, que eram os monopólios da mídia, e que a gente já se enfrentava há muito tempo. E acho que também pensar do tipo... Em 2013 já tinha um vácuo de trabalho de base que existia, que antes, né, de 2013 era ocupado, antes de 2013 não, antes de 2002, né, era ocupado pelo PT, e essa galera toda vai migrar do trabalho de base para o Estado, né? E aí isso vai deixar um puta vácuo na base social. 2013 vai ser um momento onde a esquerda vai mostrar que muito também influenciado por essa descrença no partido como uma organização política que pudesse aí realmente encampar as propostas sociais. E pelo fato de 2013 em diante o PT não voltar a fazer esse trabalho de base, aí a direita vai entrar arregaçando com tudo mesmo, né? E a gente, como não tem dinheiro, né? Como a gente não tem uma forma de bancar e fazer um trabalho de base mais efetivo, acho que foi uma das questões. É entender um pouco disso também, assim, né? Não é falar que, tipo, a gente é culpado de, né, fazer essa questão, né? Não fazer esse trabalho de base, mas é porque a gente realmente não tem perna para fazer uma coisa tão grande assim. Território nacional, ele né, pra você ter capilaridade dentro do território nacional, não é a mesma coisa que, sei lá, num centro urbano, São Paulo, Belo Horizonte, sei lá. Então, às vezes a gente faz a análise muito se baseando no que acontece aqui no centro urbano, porque a gente vive aqui, né, e não presta atenção no que acontece pelo Brasil afora, né? Por isso que a gente fala normalmente das forças mais hegemônicas da esquerda, que tem mais responsabilidade nisso, né? Porque tem essa capilaridade aí, direcionou a centralidade da luta de classes para eleição, né? E aí fica nessa, tipo, você não faz uma greve geral como teve aí, tinha um sentimento popular forte da greve geral contra as reformas, e aí foi barrada para poder direcionar para as eleições, achando que o Lula ia ganhar de braçada e que a direita não ia fazer nada, e a gente viu onde que deu, né? Então esse sentimento de revolta que tinha foi canalizado por um cara fascistoide, né? E aí também tem essa, né? O que eu acho que é importante colocar, indo na linha do que o companheiro falou, tipo, não se trata de falar que a culpa é nossa mesmo. O trabalho que a gente vem desenvolvendo, inclusive todos aqui, é de desfazer um projeto que há muitos anos está hegemônico dentro da esquerda e dos movimentos populares e sindical dentro do Brasil, assim, que é um trabalho difícil, assim. E claro, a gente tem que olhar muitas vezes nos erros que cometemos para tentar melhorar, mas é uma tarefa difícil, assim, não é algo que se faz de um ano para o outro, assim, é um trabalho de longo prazo, né? E acho que apesar disso que você falou, Suna, da greve geral, dessa força da luta de classe nesse momento, acho que se a gente pensar o quanto o governo do PT apaziguou a luta de classe, né, no Brasil, acho que como um todo, dá pra gente pensar os movimentos sociais, que tem o PT como quase patrão, vou chamar assim, mas você também tem um apaziguamento a partir um terreno bem delicado para falar, né? Ainda mais eu que sou homem, hétero e branco aqui, mas você tem também um descolamento de algumas lutas da questão de classe. Então você tem uma ascensão você tem bastante gente falando sobre gêneros, tem bastante gente falando sobre feminismo, mas muitas vezes, na maioria das vezes, descolado de uma questão de classe. Você tem muita gente falando do empoderamento, mas
muito numa perspectiva individual, descolada da questão de classe, né? Então, como eu falei no outro programa, muita gente estava acreditando no empoderamento até 20 dias atrás, quando percebeu que isso era mais uma mentira do capital, né? E vocês acham que a abstenção tem alguma coisa a ver com isso? Porque tem um número muito alto de abstenção e aí se reflete em muitas pessoas que algumas, né, com toda essa crítica que se faz, foi pro lado da direita e outras se abstêm, né, não votam. Vocês acham que isso tem alguma coisa a ver ou não? A abstenção é simplesmente a pessoa que vai fazer um churras lá no dia e não tá muito pensando nisso. A pessoa pode até ir fazer um churras no dia, mas Não existe... pode. Ai de mim falar mal do churras. Mas eu acho que existe sim esse sentimento de desesperança com a institucionalidade que está colocado em boa parte da população, inclusive em boa parte que votou no merda do Bolsonaro. Assim. A questão é conseguir disputar essa insatisfação para projetos mais próximos aos nossos e não desse protofascismo e desse ultraliberalismo. Bom, vamos ouvir aí uma música. Agora a gente vai ouvir a La Digna Arábia com Ser Governado e depois a gente volta para continuar essa ideia aí.
Tamo aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Hoje eu tô aqui com a Biblioteca Terra Livre e a OSL trocando uma ideia sobre o que os anarquistas pensam desse processo eleitoral que tá acontecendo aí. A gente tava falando das abstenções, então continuar falando, né? Porque é uma coisa que os anarquistas pensam sobre a abstenção, né? Que não é se abster e não fazer mais porra nenhuma, né? Que não adianta nada, né? Então, o que vocês pensam mais sobre isso? Sobre o que tá acontecendo em relação a esse tópico? Então, eu acho que até pensar, reforçar esse discurso nosso, né, enquanto anarquista, a respeito da abstenção, que eu acho que também foi muito tempo, não a gente, mas, enfim, certos anarquistas que colocam a abstenção em si, né, colocam até essa questão da participação das eleições como algo um princípio muito duro, né, que acaba virando um dogmatismo. E sim entender que a não participação nas eleições na verdade é um primeiro passo, que o mais importante é o que vem depois disso, que na verdade é você se organizar no seu local de trabalho, na sua moradia, enfim, nos vários âmbitos da sua vida, né? E isso eu acho que a gente tem que sempre reforçar, né? Porque se a gente cai nesse discurso só do não vote, acaba caindo num sentimento de antipolítica que quem tá canalizando é a extrema-direita, né? E aí recentemente não, tá tendo sempre os atos do Ele Não, né? Que era o ato das mulheres contra o Bolsonaro, porque obviamente é um dos setores que mais vai sofrer com o discurso dele machista, misógino, bizarro, e as mulheres foram pra rua e demonstraram, né, uma força enorme. E tem essa questão também, né, que uma das coisas que a direita canaliza bem é esses sentimentos que já tem na sociedade brasileira enraizado no estado de embranquecimento, né, o racismo, o machismo, a LGBTfobia. Então a direita canaliza esse sentimento meio bizarro que já tem de anos pra poder fazer política, né. Aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque, por exemplo, o Ciro falou que foi um erro. Então, tipo, pra você ver a bizarrice, né? Tipo, tem um movimento popular na rua enorme, com milhões de pessoas, e o cara acha que não tinha que fazer, porque o importante é você votar e canalizar tudo pras eleições, né? Quanto que a lógica dessa esquerda institucional só era pras eleições, né? E, aliás, parte disso se alastrou em todo o campo da esquerda, né? Porque parte da esquerda pegar e apoiar um sujeito que nem o Ciro Gomes, né? Que tem todo esse histórico de ser um cara que já passou em todo o espectro político, né? Surgiu como na Arena, né? Surgiu da Arena. A Arena, pra quem não sabe, é o partido que era da ditadura militar. Aí logo que a ditadura teve abertura democrática, a Arena virou, acho que esqueci se é PDS ou PHS. Enfim, depois eu vou confirmar, mas é o partido que virou e o Ciro Gomes surgiu dele, né? Pois é. Inclusive, nessa época, o Ciro, quando ele fala que foi participante do movimento estudantil, mas, por exemplo, ele era bem contrário a se cobrar sobre os crimes da ditadura. Nessa época que ele se lança na política. E a reprovação dele ao movimento dele não foi a resposta que ele e a família dele sempre deram à mobilização popular. É só você ver o histórico das greves de professores no Ceará, qual que foi o posicionamento dele nos diversos partidos que ele teve e da família dele. E nesse sentido, voltando mais um pouco para a questão do Ele Não, a gente participou e soltou posição sobre isso, colocando justamente que essa auto-organização de diversos setores que são atingidos por esse discurso protofascista, nesse caso particularmente as mulheres, que pode dar respostas de longo prazo para essas questões. Claro, relacionando isso com a questão de trabalho de base, de longo prazo, nos locais de moradia, de trabalho e de estudo. É só a partir disso que se pode realmente se disputar um projeto de sociedade. Não as urnas, não, como sempre, não estão servindo para isso. Assim,
E não vai ser de cima que vão vir as soluções para os problemas que afligem quem tá embaixo. Então. Acho que tanto o ele não, né? Quanto a temática da abstenção é aquilo que o Bakunin falou, né? Até o Desobediência fez um programa sobre o Bakunin, eu coloco que a nossa humanidade é a rebeldia, né? A partir de uma negativa para uma propositiva, que é o que a gente, na proposta de organização, a sociedade que a gente almeja, né? Acho que é fundamental essa disputa que vai rolar. Uma das coisas que eu achei bem interessante do Ele Não, né? Que tem o principal protagonista mesmo, foi a maneira como foi organizado o movimento, né? Tinha um carro de som e tal, mas deu para perceber que a maneira como eles estavam organizando era uma forma muito diferente da forma tradicional de se fazer uma manifestação. E eu acho que isso também é uma das questões que é herança, na real, de 2013 mesmo, né? Tipo, se por um lado 2013 acabou fazendo com que vários grupos de direita ocupassem um espaço que não era ocupado por eles antes, né? Depois de 2013, a forma como os movimentos de esquerda eles vêm se organizando, né? Os movimentos de contestação eles vêm se organizando é de uma forma horizontal, é de uma forma autônoma. Então eu acho que isso é um dos saldos positivos aí que aponta para o campo do anarquismo, né? Que é algo que é interessante da gente pontuar também. Sim, e colocando sobre a questão de 2013, é muito importante trazer essa questão de 2013, que por mais que depois esse espaço foi ocupado pela direita, foi um momento emblemático, né, da luta no Brasil, que arrancou conquistas, inclusive. O problema foi a gente e diversas outras forças não ter conseguido dar continuidade a isso. A gente tem que a todo momento reivindicar, sim, 2013 e colocar como um modelo de luta mesmo. Acho que vale citar também o oportunismo, né, dos partidos da esquerda institucional, porque eles sacaram essa mudança de método, né, essa mudança da opinião pública. E aí eu citaria aqui, dá pra citar mais de uma, mas citaria a campanha do PSOL, de alguns candidatos, né, usando a luta dos secundaristas, mano, de um jeito muito oportunista, né, fazendo uma reencenação de algumas coisas que aconteceram. Então, aquela cena da menina com a cadeira puxando da mão do policial, e aí depois era vote 50, né? Então é uma coisa bastante oportunista e a gente também tem que ficar esperto com isso. Bom, vamos ouvir aí mais uma música. Agora a gente vai ouvir o Catarse, banda de rap aí de Suzano, São Paulo, tocando Insurgentes, e aí a gente volta pra continuar essa ideia. Está baseado na certeza de que esta civilização vai desmoronar. Meu pessimismo em tudo aquilo que ela faz para arrastar-nos em sua queda. Denuncia que os descendentes de escravos continuam contrariando a política de extermínio, livrando a opressão, o genocídio dos primórdios de colonização. Aos dias atuais, rebeldia herdada dos nossos ancestrais. Chupac, Amaru, Vida, Morelos, Zumbi, Anastácia, Zapata, Canduvila. Mais uma marcha dos indignados contra a exploração, discriminadores da célula da revolução, rompedores da lógica do conformismo, escravidão, opositores do pensamento de submissão. Terra livre, homens livres, José Artigas, emancipação popular. Hoje Manfria, nossos polos clamam por justiça, igualdade como Santino, morreremos lutando por liberdade. Cantada na voz de Mercedes Souza, os alterando da geada dos dedos de Marques e Galia, poetizada por negros da fontes latino-americanos, por Carolina de Jesus, resgatada dos escombros da palavra escrita. Um sistema heredado é o antídoto contra o veneno do capital que propaga o modo de vida, estúpida, servil e pleno extremo da América do Sul. Brasil, as injustiças ainda são o motivo que estou vindo. Somos Sheila, Marighella,
petróleo e diamante. A pornografia é uma mazela, explicita o ciclo, se compra com crime, crack e cocaína. As religiões é um atraso psicológico, o inferno dos fiéis é um paraíso dos poderosos. Deístas no corpo e no som do céu, inferno com a exploração da fé, constrói seus impérios. A indústria evangélica impondo consumo, transformando seus fiéis em cegos surdos, totalmente alienados, serviçais e submissas, mais perversas dos criadores do capitalismo. Aproveitamos da ignorância da condição, até acomoda o homem diferente da exploração. Deus, pra mim, só existe na mitologia, com a mente o homem contra as próprias fantasias. Seu parceiro, sua agonia, seu martírio. É indivíduo aceitado, o mundo do disco, lixo, tóxico, na química, bombas nuclear, agrotóxico no alimento, poluição da água e do ar, devastação voraz no meio ambiente, banalização da violência, não o deixe diferente. Pior que a tortura, fica mutilação mental, a barbárie do homem escravizado pelo capital, que só obedece o instinto compulsivo, produzido pela ditadura do consumismo. Anti-alienação, essa é a rima ativa, indignação no verso ribeiro ativista, politização e consciência crítica, pra despertar as mentes adormecidas. No combate ofensivo insurgente, contra o controle resistente, revolução da cultura, rebelde, do universo da no combate ofensivo insurgente, contra o controle resistente, revolução da cultura, rebelde, do universo. Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Tamo aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. A gente tá aqui hoje na parte 2 aqui da nossa conversa com os anarquistas sobre as eleições de 2018. E a gente pegou uma silver tape aqui, botou na boca do Alan, porque ele tava sendo muito sectário. Te dá uma carcada nele aí. E aí, pegando também esse gancho do sectarismo, a gente fala bastante, né, normalmente contra o PT e contra algumas ações dos partidos, e a gente faz autocrítica em relação ao que a gente faz também, né? Só que muita gente que tá militando nesses partidos tá fazendo vários trampos, que é o que a gente quer, né? Nas bases, fazendo. E aí, ou por falta de um projeto para seguir, ou por acreditar, continua fazendo, né? Então a gente também tem que pontuar isso, né? E aí já nessa, a gente, pra não ficar muito ombudsman da esquerda, como diz o Edu, sobre o Bolsonaro ser fascista ou não, e essa direita, né? Que é isso que a gente tem que atacar de todas as formas, né? De conversar, e não pode crescer esse cara continuar falando na televisão tanto de absurdo que ele fala, né? E aí, o Bolsonaro, ele é fascista ou não é fascista? Eu acho ou ele é um soldado das guerras culturais. Soldado, exatamente. Tem essa conversa aí. O que vocês acham disso? Na nossa opinião, o Bolsonaro é sim um fascista, ainda que ainda não exista todas as características de um partido fascista no Brasil. Existem vários indícios da organização de um protofascismo no momento, assim. Um cara que defende a esterilização de mulheres pobres, que faz elogios a um torturador no voto do impeachment, que reivindica Pinochet e diz que o erro da ditadura foi só torturar e não matar. E ele usa esse discurso anti-status quo, que na verdade não, como todo fascismo não é contra o status quo, para mobilizar essa raiva da população, que muitas vezes tem origens legítimas, mas pro recrudescimento desse Estado e para uma linha cada vez mais persecutória, tanto de LGBTs, mulheres, negros e ataques diretos à classe trabalhadora, né? E acho que sobre isso a gente tem que ter noção que o fascismo não foi um momento histórico ali da década de 20, do Mussolini, do Hitler, do Franco na Espanha. O fascismo é isso, é uma forma política que ela se adapta de acordo com o seu contexto histórico. E olhando para isso,
o Bolsonaro reúne, sim, características fascistas, principalmente buscar ali uma unidade nacional e a partir de uma escolha ali dos inimigos internos, né? Que hoje é o petista, só que sobre esse petismo que o Bolsonaro trabalha, entra qualquer lutador social, né? Aí entra a gente, né? É isso. Quantos casos a gente viu aí de pessoas com uma camisa vermelha que foram atacadas, né? A pessoa não vai perguntar se você realmente acha que o Lula é um preso político ou não, não é isso. Qual o seu projeto? Com um soco inglês na mão lá. Aí você tem que explicar, não é bem assim, né? Então ele sim reúne isso também numa base, outro elemento importante, numa base religiosa muito forte, né? Com apoio aí das neopentecostais que querem transformar o Brasil numa Arábia Saudita de biquíni, né? E a gente tem que ver o que a gente faz com isso. Cara, tipo, é bem isso mesmo, assim, é entender esse contexto, esse fascismo do Bolsonaro dentro da ideia do colonialismo, né? A gente não pode esquecer as tradições, a herança cultural e social do Brasil colônia e como é que ele consegue mobilizar todo esse ressentimento de uma classe média branca heterossexual, cis e o caralho a quatro pra tentar, e cristã, né? Não colocando todos os cristãos como pessoas que nem o Bolsonaro, que é um lixo de gente, né? Mas que ele mobiliza esse ressentimento aí de toda essa galera e que é típico de uma estratégia fascista, né? Então... retomando um pouco o que o companheiro tinha falado, a questão do fascismo, muita gente tenta negar que o Bolsonaro seja um fascista porque ele tem características diferentes do que seria o fascismo clássico. Mas o próprio fascismo clássico não teve características tão... não teve um núcleo duro tão forte. Você pegar o Mussolini, ele teve momentos de flerte com a monarquia e com os liberais. Hitler também teve momentos de dialogar com diversos outros setores também reacionários, e que não existe o fascismo não é uma ideologia colocada como as outras. Ele existem formas e ele está muito mais ligado a essa sensação de revolta dentro da ordem e pela ordem do que exatamente a algum teórico ou ideólogo específico, assim. Ele toma formas diferentes, como no caso, a gente, um país que vem do colonialismo, vai ter outro e que está na periferia hoje do sistema mundo, vai ter características muito diferentes do que foi o fascismo na Alemanha ou na Itália durante os anos 30. E outro elemento essencial que o bolsonarismo traz do fascismo é o irracionalismo, né? Que é isso, é um discurso que tem sua própria racionalidade, baseada aí hoje no que a gente chama aí de fake news, de pós-verdade, etc, etc. E que não dá pra ser confrontado a partir de um discurso racional, de um apelo da razão. Não, senta aqui, você não entendeu direito, peraí. Se eu falar com mais calma, se eu falar ponto a ponto, se eu ser didático, você vai entender. Não é isso, é outra coisa. E a gente tem que lembrar também que o que tá acontecendo é que a crítica foi tão à direita que eu vejo pessoas assim até achando legal o Alckmin. Tipo, eu vi pessoas colocando fica Temer, assim, lógico que era uma ironia, mas não deixa de pensar que quando aparece uma figura tão bizarra e tão à direita, que outros setores da direita acabam parecendo mais palatáveis para as pessoas. A própria Le Pen, né, cara? A Le Pen falando que que foi candidata a presidente de extrema direita na França, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso também para não começar a validar essas outras figuras. Por exemplo, o Dória, não sei se dá para colocar ele num pacote tão diferente do Bolsonaro, né? Um escrotão com uma cara melhor, né? Mais trabalhada, né? Então tem essa preocupação de a gente não começar a validar outras coisas aí que também são bizarras, né? O Alckmin aqui em São Paulo, aquele genocídio das periferias é absurdo, né? Tirei a silver tape aqui.
Acho que voltar naquilo que a gente falou no outro programa, né? De quanto que o liberal adora lamber a bota do milico, né? Então, pensar que os caras também estavam fazendo um voto útil no Bolsonaro, né? Talvez para muitos deles o ideal seria o Amoedo, né? Mas como o Amoedo ainda não tem força para chegar lá, vai o Bolsonaro mesmo. E aí eu já ouvi um papo que era primeiro ordem, depois progresso. Então primeiro o Bolsonaro agora traz ordem e aí depois o Amoedo para trazer o progresso. E o Alckmin era a aposta né? Todo esse setor, a aposta era no Alckmin. Quanto tempo de TV que ele tinha, Sim. Quanta aliança que ele fez. E ele mesmo tentou surfar no ele não, né? Que era hashtag ele não, hashtag Alckmin sim. E eu acho que uma coisa que a gente tem que lembrar também, assim, do quão fascista é o Bolsonaro, é lembrar também o quão fascista são os seguidores do Bolsonaro, né? Porque essa galera que é bolsonarista, essa galera, não é que eles estão saindo do armário e falando absurdos, né? Agora eles estão indo pra ação mesmo, e como grupos paramilitares que a gente já viu na história toda aí do fascismo surgir, os caras eles vão se armar e aí o bicho vai pegar mesmo pro lado social, né? Então, que é um outro elemento do fascismo, né? É importante lembrar também que o bolsonarista é aquele cara que é militante mesmo do negócio. Não, tipo, tem muita gente, a sua tia que vai lá porque é importante dizer isso, porque são 40 milhões de pessoas. Se todas essas 40 milhões de pessoas fossem fascistas de fato, a gente tava... melhor. Então, mas o fascismo também trabalhou com isso, né? Também quando você pega digamos, a pedra base do Mussolini foi o ressentimento de classe, né? Também. Então, óbvio que havia ali camisas negras, que eram bem as milícias, que também eram muito amplas. Só que grande parte da classe trabalhadora naquele momento apoiou também o Mussolini, da mesma maneira que tá apoiando agora o Bolsonaro. É tipo os esquadrões de ataque, né? De a SA, né? Do Hitler, né? Essa galera que vai começar tipo a CCC no Brasil. Isso. Sim. Essas TFP da vida tá tudo saindo do armário agora. Tem dinheiro, tem arma. Isso a gente falando aqui, né? São Paulo, imagina só como que deve ser. Imagina não, né? A gente sabe como é por aí no interior do Brasil, né? Os movimentos indígenas, quilombolas, né? E acho importante a gente identificar, deixar bem claro mesmo que a fita não é o Bolsonaro, né? Que ele é uma figura que está catalisando tudo isso, né? Que o fascismo já está aí a uma cota, né? Acho que o Alckmin é um grande exemplo disso aqui em São Paulo, né? E como a votação dele foi pífia, porque os votos deles foram transferidos para o Bolsonaro, né? Sim. E aí, gente, falando agora de propostas, né? Ninguém, acho que de nenhuma corrente tem propostas muito, nossa, vamos aí, né? Porque é uma situação difícil, contraditória, né? Mas tem alguns apontamentos que a gente pode seguir, né? De linhas para propor, para conversar, porque não adianta só a gente ficar tretando aí, né? E aí a gente vai ouvir uma música aqui agora, o Fracasso tocando Coroa, e depois a gente volta pra, né, falar sobre propostas. Quero fazer um agradecimento super especial ao meu grande partido que se lançou de corpo e alma nessa luta pacífica em favor do povo de São Paulo.
volta com Desobediência Sonora, aqui a gente fazendo uma análise de conjuntura em meio a essas eleições bizarras. Estamos aqui com a galera anarquista trocando uma ideia sobre isso. Então, falando de propostas, né? O que a gente pode fazer num cenário meio obscuro que tem pela frente, né? Tanto a vitória de um quanto a vitória de outro nos reservam uma situação meio preocupante em relação à repressão, em relação a como agir, né? E aí, isso que faz com que muita gente esteja aí nesse momento bastante preocupada, né? E aí, o que a gente pode ter de proposta, né, para as pessoas, para conversar na rua? O que a gente fala nos nossos locais de trabalho, de moradia? Porque só criticar a gente leva num niilismo que, puta, fudeu, não dá mais para fazer nada, né? Mas a gente tem que propor para, né, poder avançar. Sim, eu acho que o principal de se pensar sobre essas propostas é tanto essas mobilizações quanto o Ele Não, que são mais amplas, mas um trabalho organizativo de longo prazo, assim, tipo, tanto nos locais de trabalho, fazendo luta sindical, seja através do sindicato oficial da sua categoria ou não, nos locais de moradia, pelas pautas que afligem a moradia, inclusive a questão da repressão, e nos locais de estudos, sejam escolas, universidades, esse tipo de, só a partir de tendo essa ligação mais forte no tecido social que a gente vai conseguir pensar maneiras de combater o que está por vir, tanto a repressão vinda do Estado quanto essa vinda desses grupos que estão se formando e praticam violência contra os nossos setores nas ruas. Pensar também essa questão da segurança, não só a partir de uma perspectiva individual, assim, tipo, mas também coletiva, de como defender tanto, e nesse momento, tanto de vários aspectos da esquerda. Nesse momento é momento de fechar o punho nas ruas, assim, por todas as críticas que a gente possa ter aos outros setores, é momento da gente se defender mutuamente, assim, contra o que já está acontecendo e o recrudescimento que está por vir, assim. Pegando essa linha, assim, né, que o Barba colocou aqui, sei lá, pensar em termos de proposta, é inevitável a gente começar a pensar historicamente, né, o que o movimento anarquista, como ele atuou dentro dos sindicatos, como é que ele atuou dos locais de moradia, né, e aí, que nem off aqui que a gente tava falando aqui, né, tipo, se a gente for acumular toda essa experiência, tem muita coisa para se falar, né, a própria greve de 17, né, a Makhnovitina, né, na Revolução Russa, a Revolução na Coreia. Então, as coisas que na verdade norteiam tudo isso é a autogestão, que é a nossa proposta mesmo, né, de organização tanto a nível no trabalho sindical quanto na moradia, né, e acho que seguindo esse raciocínio, essa linha, né, de organização, se pautar em alguns princípios tais como, sei lá, ação direta, apoio mútuo, né, que a solidariedade ela se torna fundamental agora nesse momento, inclusive de recrudescimento, né, de insegurança por parte da militância, inclusive, né, porque é só na solidariedade que a gente consegue minimamente se autodefender, né, não a nível do indivíduo, mas dos coletivos, dos grupos se solidarizarem entre si para tentar não deixar com que essa galera invada e varra tudo aquilo que a gente tem construído enquanto classe social, né? Sim. E pensar essa questão da autodefesa também nos movimentos, enquanto, por exemplo, a luta contra a repressão nas periferias, dos movimentos do campo, toda essa questão tem que ser ainda mais reforçada nesse momento, assim, e trazendo também uma questão histórica, por exemplo, um dos grandes momentos da nossa ideologia, assim, que se colocou na Guerra Civil Espanhola, também se colocou um momento, claro, feitas as devidas proporções,
um momento de escolha entre um governo republicano e um fascista dentro de um quadro eleitoral. E ainda que no final tenha sido derrotado, ele só conseguiu ter a resistência que teve porque mesmo com as eleições os anarquistas viam que era necessário se preparar, e já com um movimento sindical muito forte naquele momento, e por isso eles conseguiram dar algum tipo de resposta ao fascismo naquele momento. E ainda que derrotado, foi uma experiência que tem que ser reivindicada e que a gente tem muito a aprender com seus erros e acertos. E lembrando que a CNT ela foi fundada em 1911, né? 19. E antes disso, o Anselmo Lourenço, junto com vários outros militantes da Internacional, fundaram várias seções da Internacional na Espanha. Então, entender que o trabalho que eles faziam dentro na Espanha, né? Foi um trabalho que durou décadas até chegar em 1936 e os anarquistas estarem minimamente organizados ali para combater o fascismo, inclusive a nível da resistência, né? Então, só como um exemplo, por exemplo, né, uma questão assim, você pega na parte educacional, né, com a morte do Francisco Ferrer e Guardia em 1909, até mesmo um pouco antes, vai se pulverizar, vai se espalhar por toda a Espanha várias escolas racionalistas com um modelo de educação do Francisco Ferrer, e que, se a gente for fazer uma matemática aí bem chumbrega, né? Tipo, a galera que estudou nessas escolas é a galera que depois pegou em arma para lutar contra o fascismo, né? Então, é interessante a gente pensar também esse trampo de longa duração, né? Pensar em alguma coisa otimista dentro desse cenário, porque toda a movimentação social, ela não acontece do nada, né? Ela não é uma eleição, não é um ato, não é uma insurreição, né? Ela é construída durante um tempo. O próprio PT, que hoje é a força hegemônica da esquerda, né? Que é maior, mais organizada, demorou anos, né? Pra se formar. Um trabalho feito de anos, não foi de uma hora pra outra, né? Então a gente também tem esse leque aberto aí pra agir e fazer coisa e não cair no imobilismo e no niilismo, né? Que isso que é a pior coisa que pode acontecer. A gente se der como derrotado. Acho importante isso que o Vitor resgatou, né? A memória do Ferrer e Guardia e das escolas modernas, que na história sucedeu com a luta contra o fascismo, pra gente pensar o nosso contexto aqui agora, né? Então, pensar a importância da educação e até de uma contra-educação que a gente vai ter que continuar fazendo e fortalecendo, né? Porque a escola pública, ela é um espaço de disputa, com certeza, né? Mas esse espaço de disputa vai ficar cada vez mais difícil pra gente disputar, né? Porque um dos principais projetos que vai ser tocado, seja Haddad ou Bolsonaro, é o Escola Sem Partido, que já estava engatilhado, e agora com esse crescimento dessa bancada do PSL agora, né, que é uma das principais pautas deles é a escola sem partido, né? Então a gente pensar que não deixar a escola pública, não largar a mão dessa disputa, né? Lógico que a ideia é sempre a gente disputar esses espaços, mas também da gente fazer coisas por fora, né? Da gente voltar a organizar centros sociais, a gente voltar a organizar cineclube, grupo de estudos, espaços de apoio, né? Porque, como o Barba falou, né, o importante é a gente estar ombro a ombro com essas pessoas, né? Também a questão da solidariedade, porque não adianta nada, você nunca viu a pessoa e que você cola nela e fala do nada, vamos lutar contra o fascismo. Tipo, quem é você? De onde você veio? Não te conheço, não te respeito, né? Acho que as coisas fluem muito mais quando a pessoa te respeita e que você tá no corre ali com ela, né? Entender também, tornar essa pauta genérica do antifascismo concreta, né? Entender quais são os elementos que estão sendo mobilizados pelo fascismo, que é o racismo, homofobia e machismo, e transformar essa luta antifascista em uma luta antirracista, anti-homofóbica, antimachista e classista. Sim, e nesse sentido que estava, todas essas questões colocadas são estruturais do capitalismo. Então, ao fim e ao cabo, a luta antifascista ela tem que se dar num viés anticapitalista também, porque a gente tem que destruir a sociedade que gera o fascismo.
E pensar que o racismo, o machismo são questões econômicas também, né? Não são só questões culturais, é uma questão econômica e ela é fundamental para a manutenção do capital, né? Então, não faz sentido lutar contra o racismo, contra o sexismo, se você não está lutando contra o capitalismo, né? Que é a origem de tudo, é a questão estrutural mesmo, né? Não podemos cair nessa, né, de a gente ver como que essas coisas mobilizam, né? Então, nem a galera que é totalmente economicista e acha que só a economia e o resto, as pautas culturais, identitárias não servem para nada, como também não dá para cair numa questão de que achar que só isso resolve, porque a gente vê que não é bem por aí, é muito mais estrutural dentro do Estado e da sociedade, o racismo, o machismo, o sexismo, a LGBTfobia e várias outras questões. Então todas essas coisas têm que ser interligadas na luta, né? Sim. Mesmo porque quem que mobiliza mais hoje são essas pautas, né? Não tem como fugir delas. Sim, e pensar que a sociedade é um todo, né? Tipo, não é particionada, que tem uma parte que é racista, uma parte que é elitista e ela é um todo, e combater um desses aspectos implica em combater eles todos também. E pensando assim em atuação para agora, né? Então, por exemplo, agora numa situação onde os sindicatos eles estão muito fragilizados, é justamente o momento onde nós deveríamos atuar nesse lugar, né, nesse espaço, né? Eu sou professor da rede particular de ensino e teve uma greve das escolas particulares contra o ataque da patronal, né? Onde o movimento saiu vitorioso, conseguimos aí manter a convenção coletiva e que na verdade vai se inspirar agora, né? No começo do ano a luta vai voltar a acontecer e claro que a gente está mais organizado do que nós estávamos antes, né? Então independente de quem assuma, né? A reforma ela vai passar, né? E a reforma passando, todos os acordos mínimos que os sindicatos eles tinham feito, o sindicato da patronal com o sindicato dos trabalhadores, né? Eles vão ser desfeitos e para tentar chegar no mínimo que a reforma ela vai colocar pra gente, né? E tomando para si a responsabilidade, né? A base tomar para si a responsabilidade de mobilizar o sindicato para fazer aquilo que ele tem que fazer, né? Então é uma coisa que a gente tem que pensar e lembrando, né? Tipo, é a luta que faz com que a gente consiga se organizar, né? A gente não é um modelo, né? Pensar no anarquismo não é pensar um modelo pré-definido por cabeças super de gênios, assim, uma inteligência que pensa algo que vai ser aplicado na base, né? Não, é a luta ombro a ombro ali, né? Com pessoas reais, concretas, na conversa. E é isso que o Alan falou, né? A galera, a gente, nessa luta, a gente gera confiança, a gente gera solidariedade e a gente constrói a luta a partir daí, né? Partindo de alguns princípios. A gente não tem regra, não tem modelo nenhum para oferecer para ninguém, mas a gente tem alguns princípios que a gente não vai abrir mão dentro desse processo, né? E é a luta que vem de baixo, né? A luta que vem de baixo que vai se organizar de baixo para cima. Sim. É importante pensar também, né, nessa linha que estava falando, a organização em alguns lugares já vem até ocorrendo de setores que não terceirizados, precarizados, enfim, que não tem tipo ainda que todos os aparatos sindicais hoje sejam na sua maioria problemáticos, nem sequer esses aparatos eles têm em sua defesa. E pensar outros modelos também, tipo, claro, construindo na luta para se conseguir mobilizar essa galera, assim. Bom, pessoal, chegamos aí ao fim do programa, dessa série de dois programas falando aí sobre a conjuntura, sobre eleições, de uma perspectiva diferente do que se fala na maioria dos lugares, que é a perspectiva anarquista, né? Queria agradecer aí vocês por ter vindo aqui trocar essa ideia e aí deixar aí, se vocês tiverem agenda ou algum contato para deixar nesse finzinho aí do programa, e aí... Bom, a gente da biblioteca, a gente junto com alguns coletivos, o Centro Social, o Ativismo ABC e o Núcleo de Estudos Carol Begueri, a gente está organizando a Feira Anarquista, que vai rolar dia 11 de novembro no Tendal da Lapa.
né? E tá todo mundo convidado aí, né? Uma outra atividade também que a gente está organizando é no Centro de Cultura Social, no espaço do Centro de Cultura Social, que o número é 253, sala 22, né? A gente vai trocar uma ideia aí na General Jardim, valeu, na General Jardim, a gente vai fazer uma conversa aí, falar sobre educação antifascista, e é isso aí, é nóis, valeu, obrigado aí pela conversa. A gente da OSL, como a gente tem atuação no estudantil, no sindical e no comunitário, quem se interessar pelas nossas propostas, pela nossa linha, pode procurar a gente tanto nas redes sociais, para conhecer um pouco mais, também pode enviar e-mail para osl@riseup.net. ASL, né? ASL, isso. Bom, oferecer de novo, né? No primeiro a gente falou sobre isso, dedicar esse programa a Marielle Franco, ao mestre Moa do Catendê e ao Johnny Raoni Falcão Galanciá, que é esses três e muitos outros, né, que foram assassinados por essa escalada da extrema-direita que não começou agora e possivelmente não vai terminar tão cedo, e a gente vai ter que se organizar para poder combater isso. Quem quiser ouvir o Desobediência Sonora, na antenazero.com, todas as quintas-feiras às 18 horas. E quem não conseguir ouvir na hora, acessa o Mixcloud da Antena Zero, que tem todos os programas lá, e o site do desobedienciasonora.milharal.org. Valeu, até a próxima. Esta mensagem é para os operários de São Paulo